às 9h17 da manhã do dia 22 de janeiro de 1945. O segundo tenente Bento, de 27 anos, um campeão de tiro dos Pampas do Rio Grande do Sul, com 0 baixas confirmadas em combate, agachou-se entre as ruínas geladas de um casarão bombardeado a oeste de Monte Castelo, na Itália. Em suas mãos, ele segurava algo que quase nenhum outro soldado brasileiro ou aliado naquele setor carregava. Não era o moderno M1 Garand semiautomático que o exército americano fornecia à FEB. Era um Springfield M1903 modificado, calibre .30, 06, equipado com uma luneta de precisão antiga, um rifle de ferrolho, uma arma de avô, algo que seus superiores consideraram uma piada de mau gosto quando ele insistiu em levá-lo para o fronte. Diziam que ele estava indo para uma guerra moderna com uma relíquia. Mas o tenente Bento não tinha cruzado o Atlântico para impressionar ninguém com poder de fogo rápido. Ele estava ali por uma razão muito específica. Nas últimas 72 horas, os atiradores de elite nazistas, os temidos snipers alemães, haviam matado 14 homens do regimento Sampaio. 14 pracinhas brasileiros abatidos, um por um, sem que ninguém conseguisse localizar os fantasmas que os caçavam a partir das montanhas cobertas de neve e lama. E agora, Bento estava ali para caçar os caçadores. Se você quer ver como o rifle de vovô do tenente Bento se saiu contra os snipers da Wehrmacht treinados para matar, por favor, esmague esse botão de like. Isso nos ajuda a compartilhar mais histórias esquecidas da nossa FEB como esta. E inscreva-se no canal se ainda não for um recruta da nossa legião. Mas primeiro, você precisa entender por que Bento levou um rifle de ferrolho para a Segunda Guerra Mundial. Bento não era um soldado comum. Antes de a cobra fumar, ele era um caçador obsessivo no interior gaúcho. Competia em torneios de tiro de precisão em Porto Alegre. Havia ganhado o campeonato estadual em 1939. E quando o Brasil enviou a força expedicionária para a Europa, ele entendeu algo que o alto comando demorou a admitir: os rifles padrão de infantaria eram inadequados para o duelo de atiradores de elite. O M1 Garand era uma arma magnífica para o combate de infantaria, semiautomático, 8 disparos, confiável. Mas para tiros cirúrgicos de longa distância tinha um problema: não foi desenhado para manter a precisão absoluta de um tiro único como um rifle de caça. O exército tinha poucos rifles de precisão dedicados, e as lunetas disponíveis eram frequentemente de má qualidade, descalibradas pelo transporte bruto. Mas Bento conhecia uma arma melhor. O velho sistema de ferrolho do Springfield, que ele usava há anos para caçar nos Pampas, mecanicamente idêntico ao seu Mauser de estimação. Ele sabia exatamente como aquela arma se comportava a 200, 300, 400 metros. Ele sabia como o vento gélido dos Apeninos afetaria a trajetória. Ele sabia como o aquecimento do cano alterava a precisão após múltiplos disparos. Então ele fez algo impensável. Enquanto todos os outros oficiais brigavam pelos novos Garands, Bento vasculhou a armaria e resgatou aquele Springfield específico, ajustou a luneta pessoalmente e tratou aquela arma como se fosse um filho. A reação dos seus companheiros foi exatamente a que ele esperava. Risadas. Vai caçar capivara na neve, tenente? Os tedescos não são veados campeiros, Bento. Essa antiguidade não vai durar nem um dia contra as metralhadoras MG-42. Bento não respondeu. Apenas limpou o ferrolho, calibrou a luneta e esperou sua oportunidade. Essa oportunidade chegou no dia 22 de janeiro. O coronel lhe atribuiu uma missão suicida: eliminar os snipers alemães que estavam dizimando a companhia. Bento aceitou com uma condição: iria sozinho. Sem escolta, sem apoio. Os snipers alemães trabalhavam em duplas ou solitários. Se Bento levasse um esquadrão de pracinhas fazendo barulho com suas botas na neve, os alemães ouviriam e desapareceriam. Ele só teria uma chance se movesse em silêncio absoluto, como um caçador no mato. Às 8h30 da manhã, Bento saiu do perímetro brasileiro. Levava seu Springfield, 40 cartuchos, uma faca de combate, 2 cantis e nada mais. O terreno italiano era um inferno branco e lamacento,
frio de congelar os ossos, neblina constante e em algum lugar entre as ruínas e pinheiros, homens treinados pela elite nazista especificamente para matar brasileiros sem serem vistos. Bento moveu-se devagar, muito devagar. Cada passo calculado para não estalar um galho seco sob a neve. Às 9h05, ouviu o primeiro disparo. Um estampido seco a uns 300 metros a noroeste. Alguém acabará de morrer. Bento mudou de direção. Moveu-se em direção ao som. Às 9h12, encontrou o que buscava. Os galhos de um pinheiro coberto de neve se moviam de forma anormal. Não havia vento, o movimento era humano. Bento deitou-se na lama gelada, levantou o Springfield, ajustou a luneta para cerca de 220 metros, apoiou a bochecha contra a coronha de nogueira que conhecia tão bem e esperou. Às 9h15, o sniper alemão cometeu seu primeiro erro. Mudou de posição para ter um melhor ângulo de tiro. Durante 2 segundos, sua silhueta cinza ficou visível contra o tronco escuro. Bento disparou. O soldado alemão caiu 27 metros árvore abaixo. Primeiro sniper eliminado. Bento não se moveu. Não celebrou. Não respirou forte. Manipulou o ferrolho do seu rifle com um movimento suave e mecânico, ejetou a cápsula vazia fumegante, carregou outra bala e continuou olhando. Porque ele sabia algo que muitos soldados aprendiam tarde demais: os snipers alemães raramente trabalhavam sozinhos. Às 9h21, sua paciência foi recompensada. A 180 metros de sua posição, outro atirador alemão tentou localizar de onde havia vindo o disparo que matou seu parceiro. Cometeu o erro de levantar a cabeça. Bento disparou. Segundo sniper eliminado. 2 disparos. 2 mortes. Bento retirou-se de sua posição imediatamente. Nunca dispare mais de 2 vezes do mesmo lugar. Era a regra de ouro do tiro de precisão. Os alemães já sabiam que havia um caçador brasileiro na zona. Se ficasse, ele seria o próximo a morrer. Ele moveu-se 400 metros para o leste, encontrou uma depressão natural no terreno cheia de pedras, instalou-se e começou a observar de novo. Às 10h03, identificou movimento no topo de uma torre de igreja semi-destruída a cerca de 300 metros. Desta vez era mais difícil. O atirador estava melhor camuflado entre os escombros, apenas uma pequena seção do uniforme felgral era visível. Bento ajustou a luneta, compensou a elevação, respirou 2 vezes, conteve o fôlego e disparou. O corpo despencou das ruínas antes de atingir o solo. Terceiro sniper eliminado. 46 minutos de operação. Às 10h47, Bento localizou outro ninho de atiradores. Desta vez eram 2 alemães trabalhando juntos em posições separadas na mesma crista. Um erro tático permitia que se cobrissem mutuamente, mas se um caísse, o outro revelaria sua posição ao tentar ver o que havia acontecido. Bento decidiu usar essa fraqueza. Disparou no primeiro. O alemão caiu. O segundo atirador girou instintivamente para olhar. Bento manipulou o ferrolho numa velocidade impressionante. A cápsula vazia saltou na neve. A nova bala entrou na câmara. Disparou no segundo antes que ele pudesse reagir. Quarto e quinto snipers eliminados. 2 disparos de ferrolho em menos de 4 segundos. Uma proeza que diziam ser impossível com aquela arma velha. Se você ainda está assistindo, você é parte da história agora. Inscreva-se para não perder o desenlace da caçada do Tenente Bento. Ao meio-dia, Bento havia eliminado 7 snipers nazistas. Havia disparado 9 vezes, só havia errado 2, ambas porque os alvos se moveram no instante preciso do disparo. Mas o frio dos Apeninos começava a cobrar seu preço. Seus dedos estavam dormentes, a água dos cantis estava quase congelada, e ele sabia que os alemães já haviam notado que alguém estava caçando seus caçadores. Eles mudariam suas táticas. Bento decidiu regressar ao perímetro brasileiro. Reportou seus resultados. O coronel não podia acreditar. 7 confirmados com aquele rifle de caça?
Bento assentiu. Quanta munição usou o tenente? 9 cartuchos, coronel. O coronel o olhou durante um longo momento. Depois fez algo que Bento não esperava. Tenente, quero que treine meus melhores atiradores. Ensine a eles o que o senhor sabe. Bento aceitou, mas primeiro tinha um trabalho a terminar. Os snipers que restavam continuavam matando brasileiros. Em 23 de janeiro, Bento voltou ao fronte. Desta vez, os alemães sabiam que algo havia mudado. Seus atiradores moviam-se com mais frequência, mudavam de posição a cada poucos minutos. Não ficavam nas árvores ou janelas tanto tempo. Mas isso também os tornava mais vulneráveis. Cada movimento era uma oportunidade de ser detectado. Às 4:45 da manhã, Bento identificou um sniper descendo de uma árvore para mudar de posição. O momento mais vulnerável. Disparou enquanto o alemão estava exposto, pendurado num galho. 8º sniper eliminado. Às 10h22, outro atirador cometeu o erro de disparar contra uma patrulha brasileira a apenas 150 metros da posição de Bento. O clarão da boca do cano revelou sua localização exata. Bento esperou 30 segundos. Sabia que o sniper se moveria depois de disparar e sabia em que direção, para a cobertura mais próxima, um grupo denso de arbustos a 15 metros. Quando o capacete alemão, assemelhando-se a um pinico, apareceu entre os arbustos, Bento disparou. 9º sniper eliminado. O dia 24 de janeiro foi diferente. Os alemães haviam deixado de operar agressivamente naquele setor. Sabiam que a cobra estava fumando e que algo os estava caçando. Seus comandantes haviam ordenado a retirada dos snipers sobreviventes para posições mais ao interior, mas 2 deles não receberam a ordem a tempo. Às 14h30, Bento localizou um atirador isolado em uma encosta a quase 260 metros. O soldado estava olhando para o perímetro aliado, completamente inconsciente de que o perigo vinha do flanco, onde o gaúcho estava escondido. Um disparo, uma morte limpa. 10º sniper eliminado. O 11º foi o mais difícil. Às 4:05 da tarde, quando o sol começava a baixar e as sombras das montanhas se alongavam sobre a neve, Bento detectou um reflexo anormal. O brilho de uma lente óptica. A 310 metros, a maior distância de toda a operação. O atirador alemão estava incrivelmente bem escondido. Apenas uma fração do seu ombro era visível entre as rochas. Um disparo extremamente difícil. Bento calculou a elevação, compensou o vento cortante da montanha, ajustou para a distância. Respirou o ar gelado, soltou lentamente. Disparou. O reflexo desapareceu. A neve ao redor se agitou violentamente. Logo depois, silêncio. 11º sniper eliminado. Bento regressou ao acampamento da FEB ao anoitecer. Em 4 dias de operações, havia eliminado 11 atiradores de elite alemães. Havia disparado 17 cartuchos contra atiradores inimigos, 14 impactos. Uma taxa de efetividade de 82%. E tinha feito isso com um rifle que seus companheiros chamaram de velharia e brinquedo. Mas este não foi o final da história do Tenente Bento. O uso daquele Springfield modificado mudou a forma como muitos no regimento pensavam sobre o tiro de precisão. Depois da guerra, as lições aprendidas em combates como o de Bento influenciaram a doutrina de atiradores. Ele provou que um sniper não precisa de volume de fogo. Não precisa de um pente de 30 balas. Ele precisa de um disparo perfeito. Precisa de um rifle que conheça como a palma da sua mão, uma luneta em que possa confiar sua vida. Tudo o resto é secundário. Anos mais tarde, doutrinas militares em todo o mundo, incluindo a do exército brasileiro, continuariam a valorizar o rifle de ferrolho para seus caçadores snipers, pela precisão cirúrgica, uma tradição mantida até hoje. Mas há algo mais que os registros militares da FEB não capturam. Depois da guerra, Bento regressou ao Rio Grande do Sul. Voltou para sua fazenda. Voltou a caçar nos pampas e a competir em torneios de tiro. Viveu uma vida tranquila, longe da neve, da lama e da guerra na Itália.
Quando lhe perguntavam sobre a Itália, ele sempre dizia o mesmo, com a humildade típica dos pracinhas: eu não fui herói nenhum, gori. Eu só fui um caçador. A diferença é que lá na Itália, a caça também estava me caçando. Ele tinha razão, e isso torna seu feito ainda mais extraordinário. Porque os zippers alemães não eram amadores. Eram veteranos, conheciam o terreno, tinham as melhores armas do mundo. E ainda assim um caçador gaúcho, com um rifle que todos desprezavam, os eliminou um por um. 11 zippers. 4 dias. 17 disparos. Um rifle velho. Às vezes, as melhores armas não são as mais avançadas ou as mais rápidas. Às vezes, a melhor arma é simplesmente aquela que o atirador conhece melhor que ninguém. O tenente Bento conhecia seu Springfield, e esse conhecimento salvou vidas brasileiras em uma das campanhas mais brutais da nossa história. Riram do rifle dele quando chegou à Itália. Ninguém estava rindo quando ele terminou. O que você acha dessa história extraordinária da nossa força expedicionária? Você conhecia o papel dos atiradores de precisão brasileiros na Segunda Guerra? Deixe seu comentário abaixo e inscreva-se no Relatos de Guerra. A cada semana trazemos histórias verificadas e fascinantes que mudaram o curso da história. Ative o sininho para não perder nenhum episódio.